Direita romena desafia o Supremo Tribunal e formaliza a candidatura de Calin Georgescu. Donald Trump propõe guerra contra o Irã. Rússia nocauteia a Ucrânia com ataque em larga escala. Primeiro-ministro do Canadá chorou por conta de Trump. Veremos isso e mais no nosso giro pelo mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Numa demonstração de resiliência, o líder de direita Calin Georgescu oficializou sua candidatura e lidera as pesquisas. Georgescu venceu as eleições realizadas em dezembro do ano passado, porém, o Supremo não esperava isso e anulou as eleições com a desculpa de que ele teria sido apoiado pela Rússia. Eles nunca conseguiram provar nada, e o povo foi às ruas várias vezes pedindo que respeitassem o resultado eleitoral. O próprio vice-presidente dos Estados Unidos discursou pedindo justiça para Georgescu. Como se não bastasse anularem as eleições, o Supremo, através do Procurador-Geral, ordenou a prisão de Georgescu, com a desculpa de salvar a democracia. Ele foi preso enquanto estava indo registrar sua candidatura para as novas eleições que foram marcadas. Ele foi liberado cheio de restrições, assim como Alexandre de Moraes faz no Brasil. O Supremo também está alimentando uma máquina de censura para controlar as novas eleições, exatamente como o TSE faz aqui no Brasil. Mesmo com todas essas adversidades, Calin Georgescu não desistiu e registrou novamente sua candidatura nesta sexta-feira, dia 7. Georgescu lidera as pesquisas novamente, mesmo com toda a censura das redes sociais. O direitista é investigado por ligações com o fascismo e ataque contra as instituições e financiamento eleitoral irregular. O mesmo discurso que vemos em qualquer lugar dominado por globalistas. As novas eleições ocorrerão no dia 4 de maio, mas não posso garantir que o nome dele esteja na cédula, já que será contestado pela oposição e caberá ao Tribunal Eleitoral avaliar. Mas com o registro de hoje, ele mostra coragem para continuar lutando. Nós fizemos Georgescu! 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 Pessoal, rapidinho, apenas lembrando que esse canal e o nosso trabalho é patrocinado por vocês. Tivemos o nosso canal prejudicado por Alexandre de Moraes, pois o Alan foi preso e censurado pelo ministro. Mas como mulher e mãe que sou, resolvi dar continuidade a esse projeto jornalístico do meu marido, trazendo informações diárias para vocês. Inclusive, trouxemos os vídeos dublados, como vocês já haviam nos pedido, e isso gera um custo alto. E o seu patrocínio ajuda a manter esse custo, a manter os nossos funcionários e também nos ajuda com a defesa dos advogados para o Alan. Portanto, colabore através da chave Pix que está aparecendo aí na tela ou do QR Code. Desde já, muito obrigada! Após Trump cortar os sistemas de navegação que estavam sendo usados pelos ucranianos, a Rússia aproveitou a oportunidade e lançou a maior ofensiva desde Mariupol. Um bombardeio em larga escala. O sucesso da ofensiva russa comprova que quem estava mantendo a Ucrânia até esse momento era os Estados Unidos. Bastou desligar o sistema de inteligência e a Ucrânia foi duramente atingida em vários pontos estratégicos. Além do bombardeio, teve o fechamento do cerco em Kursk, permitindo aos russos recuperarem o território que Zelensky queria usar como barganha. O tamanho do sucesso dos russos ontem mostra que Zelensky não tinha a menor capacidade de se defender, quanto mais recuperar territórios. Porém, mesmo assim, ele tomou a decisão de ir até a Casa Branca e ultrajar Trump e seu vice. Como um líder que pensa em seu povo poderia tomar uma medida tão inconsequente?
Como se não bastasse aquele episódio, Zelensky ainda afirmou na quarta-feira que não negociaria com a Rússia de forma alguma. Com essa porta fechada por Zelensky, mais a janela de oportunidade com a saída dos Estados Unidos, Putin não hesitou e ordenou que seus generais aumentassem a intensidade no campo de batalha. Essa decisão já era esperada, e o próprio Trump falou que caso Zelensky não aceitasse o acordo, que ele ficaria sem um país para governar. Parece que é isso que vai acontecer. Como se não bastasse o sucesso militar dos russos, ainda tem a resistência do próprio povo ucraniano contra o recrutamento imposto por Zelensky. Com a escassez de soldados, o líder ucraniano ordenou que as pessoas fossem recrutadas à força. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, porém a resistência tem sido maior. Vejam esse exemplo. Esses militares são da força de recrutamento. Eles estão tentando levar um homem para o exército. E vocês podem ver as mulheres entrando na frente, tentando impedir. Cenas como essa têm se replicado na Ucrânia. Esses recrutadores aparecem do nada e enfiam pessoas em vans e as levam para o fronte. E agora eles estão disfarçados usando roupas civis, o que deixa o clima ainda mais tenso, pois as pessoas nunca sabem quem estão ao seu lado. Eles literalmente atuam como sequestradores, pegam as pessoas e jogam dentro de vans. Outro dia eu mostrei um grupo de soldados desertando. O motivo é esse. Eles vão para a linha de frente de maneira forçada. Os mais ricos pagam a dispensa. Já quem tem algum dinheiro, mas não é muito rico, consegue pagar para ficar na retaguarda. Mas quem é pobre não tem escolha. Vai para a linha de frente. Mas a ação dos russos ontem foi tão intensa que Trump cogitou sanções contra a Rússia. Com base no fato de que a Rússia está absolutamente batendo na Ucrânia no campo de batalha, agora estou considerando fortemente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. A Rússia e a Ucrânia sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais. Obrigado. Trump tem sido acusado pelos globalistas de estar ajudando a Rússia. Então, 2 dias após ele desligar os satélites americanos para a Ucrânia, Putin vai lá e faz uma ação contundente para saturar o que restou do exército ucraniano. Não é de se espantar que ele tente mostrar alguma neutralidade. Como diríamos aqui no Brasil, essas sanções são para inglês ver. Tanto é que ainda há pouco ele disse que tem boa relação com Putin e ainda reconheceu que, em caso de acordo, Putin ainda estaria sendo generoso, já que pode levar tudo no campo de batalha. A Europa não sabe como terminar a guerra. Acho que sei como terminar a guerra. Apesar da farsa da Rússia, sempre mantive uma boa relação com Putin. E você sabe. Putin quer acabar com a guerra. Ele quer terminar isso. Ele será mais generoso do que precisa. E isso é bom. Isso indica muitas coisas boas. Porque, para ser sincero, você poderia ter feito um grande acordo se essa guerra não tivesse começado, sem precisar abrir mão de nada. Essa não era uma guerra que começaria, certo? E não foi um problema por 4 anos, você sabe, alguém disse, como sabemos? Bem, por 4 anos não foi. Eu costumava conversar com Vladimir sobre isso. Eu gostaria que ele fosse a joia dos olhos dele, mas não havia como ele entrar. E ele sabia que haveria consequências. Mas ele decidiu começar. Quero dizer, reflita sobre o que aconteceu. Mas o fato é que o Trump não quer lutar essa guerra por procuração, como afirmou o Marco Rubio. Por outro lado, quando você vê um mais fraco apanhando desse jeito, você acaba ficando com pena. É o que está acontecendo agora. Pelo visto, o Macron e o Starmer não estão conseguindo ajudar tanto assim. Mas a presidente da Europa anunciou o tal pacote de 800 bilhões. O interessante é como os globalistas gostam de vender o pânico para controlar a população. Vejam como eles manipulam a opinião pública na cara dura.
Vejam esse discurso da van der Leyen em 2022 e comparem com o de agora. Os militares russos estão tirando chips de máquinas de lavar e de refrigeradores para consertar seu hardware militar, pois não há mais semicondutores disponíveis. A indústria da Rússia está em frangalhos. A Europa se prepara para assumir suas obrigações. Uma Europa rearmada é capaz de mobilizar aproximadamente cerca de 800 bilhões de euros em despesas de defesa para uma Europa segura e resiliente. Continuaremos a trabalhar juntos com a OTAN. É hora da Europa. E estamos prontos para assumir tal responsabilidade. Então, antes, a Rússia não era de nada e estavam lutando com chips arrancados de máquinas de lavar. Agora, a Rússia é um grande perigo. Por isso, precisam não só controlar eleições, mas também jorrar dinheiro em equipamento bélico. Viram como eles gostam de vender pânico para poder controlar? Igual na época da Covid. Como esse investimento bilionário em defesa vai virar realidade, ainda teremos que observar. Mas o que já podemos ver é como os belgas poderão ajudar a Ucrânia. Observem esse desfile das Forças Armadas belgas. Uma marcha um tanto peculiar. Vai saber se esse é o padrão deles. Mas além dessa marcha, os belgas proporcionaram uma outra marcha que representa o Ocidente. Os belgas fizeram mais uma marcha dos filhotes. Pelo menos é assim que eles chamam. A capital da União Europeia proporcionou essa bela cena que mostra bem pelo que os europeus estão se armando e pretendem lutar. Vejam que cultura ótima para se defender. Quem não gostaria de mandar o seu filho para o campo de batalha para preservar isso? Contém ironia, hein, pessoal? You haven't become desensitized by Mas além dessa marcha na cidade que cedia à União Europeia, nós também tivemos o choro, literal, do primeiro-ministro canadense. Ele encheu os olhos de lágrimas por conta das tarifas de Donald Trump. Ele também deu a entender que não vai mais renunciar. Ontem conversei com o presidente Trump e reiterei os fatos. Nossa fronteira está segura. Além disso, menos de 1% do fentanil ilegal que chega aos Estados Unidos provém do Canadá. Mesmo assim, agimos com nosso plano de 1,3 bilhão de dólares para fortalecer ainda mais nossa fronteira. Os ministros e autoridades do Canadá e eu manteremos o diálogo com nossos parceiros dos Estados Unidos. Nosso foco permanece em eliminar essas tarifas, todas as tarifas. Enquanto isso, vamos agir para ajudar os canadenses. Através dos tempos difíceis que virão, vocês podem contar com a liderança nacional, municípios, estados e, de fato, o governo federal. Tudo isso por conta do nó que Trump deu no Canadá. Mas não é só o líder deles que está chorando. Tem gente que ficou tão mordida com Trump que resolveu mudar até o nome do café de americano para canadense. Nas prateleiras dá para ver a escassez de produtos americanos que foram retirados como forma de retaliação. Enquanto Trudeau não recua, Trump chegou a um acordo com a presidente mexicana.
Ela atendeu aos pedidos de Trump para combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos. Em decorrência disso, Trump anunciou um recuo à taxação do México, pelo menos até o dia 2 de abril. Os dois presidentes ainda se elogiaram mutuamente no X ontem. Mas se no campo tarifário as coisas vão indo bem para Trump, no campo militar não se pode dizer o mesmo. Trump deu mais um ultimato para o grupo que controla Gaza. E mais uma vez eles disseram não. Eles não vão soltar todos os reféns como exigido por Trump. Além disso, os árabes chegaram a um acordo para reconstruir Gaza. O investimento seria de 53 bilhões e seria liderado pelo Egito. Mas Trump recusou o plano dos árabes. Trump ainda propôs um acordo com o Irã. Caso eles não aceitassem o acordo, Trump lhes ofereceria guerra. O líder iraniano já rejeitou qualquer acordo para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Trump disse que não aceitaria mais um inimigo dos Estados Unidos com armas nucleares. Bem, então ele vai ter que fazer guerra. Só que Trump quer ser conhecido como pacificador. Por isso ele pressiona as negociações no limite. Os seus adversários já viram que ele é capaz de assinar decretos e impor tarifas para valer. Mas até agora, ninguém viu ele tomando nenhuma decisão militar relevante. Então, seus inimigos não estão o levando a sério. O grupo de Gaza já deu o segundo não para Trump, e agora o Irã também dá um não. Trump precisará decidir para não perder o respeito. Hoje, na Casa Branca, ele disse que teríamos coisas interessantes pela frente. E isso será o próximo tópico de conversa, que é o Irã. O que vai acontecer com o Irã? E virão dias interessantes. É tudo o que posso dizer. Estamos quase lá com o Irã. Isso será interessante. E vamos descobrir o que ocorrerá, mas estamos nas etapas finais. Estamos nos momentos finais. Não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear. Eu acredito que teria fechado um acordo em um mês após a eleição manipulada de 2020. Eles estavam prontos para um acordo. E então, quando eu perdi, eles viram essa pessoa que é muito estúpida, uma pessoa muito estúpida, e disseram, vamos não fazer um acordo. E estavam certos. Ele tirou as sanções. Eles ficaram ricos com Biden. Eles foram de não ter dinheiro para ter 300 bilhões de dólares. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. O presidente do Equador, Daniel Noboa, colocou militares nas ruas para lidar com o crime organizado. Pela primeira vez em 1000 anos, o castelo de Windsor, que é a casa da família real britânica, foi usada para celebrar festividades que fazem parte do Ramadã. Viram só? Já dominaram até o castelo. E enquanto isso, o rei Charles preocupado com o leste europeu. Congressistas de esquerda nos Estados Unidos lançam vídeo para representar sua luta contra Trump. Usando a temática do jogo Street Fighter, elas tentam representar a luta ocidental contra o Trump malvadão. Acho que elas só não perdem para a Marcha dos Filhotes. Japão se oferece para suprir a Ucrânia no lugar deixado pela USAID. Muitos projetos globalistas que estavam sendo operados pela USAID na Ucrânia estão inoperantes desde que Trump interviu na agência. Agora, o Japão quer dar a sua contribuição.
Donald Trump oferece cidadania americana para fazendeiros brancos da África do Sul. O grupo étnico tem sido alvo de confiscos do governo e, em alguns casos, até de violência. Os descendentes dos colonizadores ingleses agora podem optar por virarem cidadãos americanos. China apresenta drone militar em forma de pássaro. 它的作用是现在呢看到的是一个仿生鸟在空中呢进行对我们前方的区域进行前期的侦察。它仿生鸟的特点呢和真的。 Polônia anuncia que sairá do Tratado de Ottawa. A medida permitirá que os poloneses voltem a usar minas terrestres. O governo criará um campo minado entre Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. No Brasil, o comandante do Exército já discute como serão as acomodações prisionais de Bolsonaro e dos demais generais 4 estrelas. As discussões seriam devido a um ineditismo do tipo de prisão. Atualmente, só existe um general 4 estrelas que já foi preso, e é o general Braga Neto, que hoje completa 81 dias na prisão. As discussões se devem devido à patente daqueles que o Exército já considera futuros prisioneiros. Os generais de patente máxima e o Bolsonaro, por ter sido chefe de Estado, devem ficar presos numa unidade que tenha algum comandante de patente equivalente ou superior. O mais provável é que fiquem presos no QG de Brasília, numa sala de Estado maior, com direito à televisão, ar-condicionado e demais benefícios que a patente oferece. Agora, o mais absurdo de tudo isso é que a turma do Tomás Paiva quer que a prisão aconteça ainda esse ano, para não contaminar as eleições. Impressionante o nível dessa gente. Ao invés de se preocuparem com os absurdos desse processo, eles se preocupam com a data da prisão. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal de ontem para hoje, como a Rebeca Virgínia, Américo Lobo, Frank Marcel, Jolar Spanenberg e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador do nosso trabalho jornalístico através do Pix. Pessoal, muito obrigada e até amanhã.